A velha judia aqui falando bosta. Peraí. Maria Conceição Tavares, a Europa é uma província perto do que a Ásia virá a ser. O problema da produção em escala só se põe nas metrópoles. Quer dizer, a véia aqui, a véia da voz horrorosa, fala em 30 e poucos anos atrás, se eu não me engano, nos anos, 34 anos atrás. 34 anos atrás ela falou isto, que a Ásia virá a ser uma metrópole, sim. Ela estava certa, mas por que isso? Isso tem um segredo maçônico muito profundo, que vários não entendem, principalmente o velho árabe, essa véia aqui, se ainda viva. A Ásia sempre foi provincial, sempre. As pessoas viviam em famintos, eram guerras, sempre tiveram problemas políticos e sociais por causa da pobreza que havia nesse continente. Naquele não, neste. E na época em que os japoneses vieram para o sudeste da Ásia, eles trariam com eles várias meninas, até de 12 anos, para trabalhar como as coitadas das meninas. Elas pensavam que elas viriam para trabalhar em casa de família, mas na verdade elas terminaram por trabalhar como comfort women, ou seja, mulheres de conforto, mulheres, aos 12 anos de idade, mulheres, né? Só temos esse título dado a crianças por pessoas de classe e de cultura baixa, entendeu? Em primeiro lugar. Então, eles chamavam essas meninas e essas mulheres, algumas já de maior, como comfort women, ou mulheres de conforto, ou seja, usadas como escravas sexuais para os japas. E o que eu quero falar com isso? O que eu quero falar é que eles viviam em tanta pobreza, mas tanta pobreza, que vários saíam da China para o sudeste da Ásia. Aí você perguntaria, por quê? Então o sudeste da Ásia é ou era mais rico? Não. A razão foi que quando os portugueses árabes do norte da África, com o nome de português, agora com o nome de Manuel Ferreira da Cunha, José Pereira Tavares, Nuno não sei o que, Nuno, Rui, Paulo, tudo isso, eles vieram para a Ásia e eles trouxeram o que do Brasil? A borracha, isso mesmo, um ashkenazi inglês, que eram judeus, misturado com, raça misturada com europeu e oriente medista, eles roubariam mudas de árvore brasileira e trouxeram para a Ásia. Por isso que o Império do Pará desceu mais que trouxa de véio sem Viagra. Ok? Desceu mais que avião sem fio, sem petróleo dentro. Então, foi essa razão a qual o Império no Brasil cairia, o Império da Araba, né, da borracha. E o Império da borracha subiria agora na Ásia, principalmente no sudeste da Ásia, em Singapura e na Malásia. Vários ficaram ricos. Do nada eram apenas
eles chamavam de Rag and Bones. Rag and Bones Man, ou seja, do nada, de camelô ou de carroceiro, sem brincadeira alguma, viraram pessoas bilionárias naquele tempo. E agora vamos voltar para trás para saber por que os japas iriam agora para o Sudeste Asiático. Por essa razão, uma das razões seria a raba, ou seja, a borracha, que hoje em dia eu acho que não sei se tem muito uso, muita importância hoje em dia que ela tinha lá atrás. Ok? Foi um judeu ashkenazi que roubou as mudas, ou eu não diria roubou, ele pagou alguém lá na Amazonas e Pará, no norte brasileiro, para trazer de barco essas mudas para o Sudeste Asiático. E lá atrás, as pessoas eram pobres, muito pobres. Elas viviam assim, de modo provincial, como em lugares até pior do que nós temos no Brasil, no interior, entendeu? Muito pior. As pessoas viviam em áreas urbanas que parecia mais um monturo, pior do que as favelas brasileiras, onde as pessoas viviam assim, bem perto uma da outra, entendeu? Quase subindo no telhado do vizinho. E eles todos defecavam em um pote. Todos eles, imagina o vilarejo inteiro para defecar em um pote. E esse era o banheiro deles, tão pobres que eram. E a maioria eram pescador, né? A maioria eram pescador. Eles viviam, eu vou até procurar aqui os arquivos para ver. Então era mais ou menos assim, até quando eu vim aqui, até nos anos 80, eu cheguei aqui em 1983, não havia metrô, não havia muito shopping mall, e já havia metrô no Brasil, ok? E eram, os ônibus não tinham ar-condicionado, hoje em dia tem. Antigamente, quando eu vim, não tinha ar-condicionado, os ônibus eram velhos, só o táxi que era ok, só o táxi. E eu vejo que eles tentam apagar dos arquivos o passado deles, que para eles é muito, tipo assim, muito vergonhoso. Ok? Então, isso aqui era nos anos 80. Imagina nos anos eu diria, no século 17, no século 18. Imagina em 1900. Imagina como não era a condição desses povos. Deveria ser horrível. Ok? E a mesma coisa, não era só esse lugar aqui não. Eu estou falando aqui de toda a Ásia. Japão, China, eles eram muito pobres. A Coreia era tão pobre que eles vendiam crianças para os Estados Unidos para adotar, de tão pobre que eram. Certo? E a guerra foi também a guerra foi iniciada justamente por causa de quê? Por causa da pobreza, da miséria. Se não fosse pela pobreza, não haveria isso. E vem o velho árabe e essa véia aqui para falar que eles já viviam numa boa muito tempo atrás. E que
a Europa, que é provinciana, nessas coisas aqui tenta falar, eles têm um racismo com a Europa porque eles têm inveja. Mas o problema é, se eles realmente não quisessem ficar no Ocidente, deveriam ir embora. Vão embora do Ocidente. O que estão fazendo no Ocidente? E por que migrar para a Europa ainda e para o Ocidente? Para quê? Se é tão ruim assim. Deveriam mudar para um lugar que vocês acham que é melhor. Não é mesmo? Então, agora vem o outro choque, né? O choque, choque histórico político, que é por que a Coreia, ela subiu? Por que ela ficou tão rica assim? Graças aos idiotas americanos. Porque a Singapura ficou tão rica também? E a Malásia, por causa da borracha brasileira e por causa do empreendimento do ocidental. Quem investiu nesses lugares? Alemães, holandeses, ingleses, americanos. Eles fechariam as suas fábricas lá, deixando várias pessoas destitutas, enquanto eles abriam aqui na Ásia. O porquê, como também eles abririam nas Latinas Américas. E por quê? Simples. Porque eles viam que do jeito que estavam os ricos, os magnatas tycoons, não queriam pagar tanto para os seus empregados como eles estavam a fazer nos Estados Unidos, na Inglaterra. Aí para lucrar, né, no bolso dos ricos, né, velho árabe idiota, estúpido. O que eles fizeram? Mudaram. Eles né, colocaram todos os seus mulambos em uma sacola e vieram para a Ásia. Abrir factory, abrir suas fábricas por aqui. Por quê? Aí você poderia, por quê? Por quê? E também no Brasil, em países como o Brasil e América Latina, por quê? Porque a mão de obra era mais barata. Simples assim. E Mr. Tycoon bilionários não querem pagar mais toda a mamazada que eles pagavam. Onde? Donde? Alemanha, Holanda, Inglaterra, Estados Unidos, né? Aí vieram para explorar a Ásia. E foi assim que as pessoas de pouco a pouco saíram do miserê. Ok? Saíram da miséria de pouco a pouco, por causa dos investimentos estrangeiros nessas regiões. Mas lá atrás, como esses idiotas mentocaptos estão a falar aqui, eles viviam no miserê. Eles não tinham nem onde cair mortos. Certo? Por isso que eles brigavam. Por isso que existiam guerras. Não existia paz na Coreia, na China, no Japão. Por causa do miserê. E quem ajudou também o Japão a se levantar depois da Segunda Guerra foi quem? Mr. USA. Yeah. Mr. Norte-Americanos. Uncle Sam, o tio Sam. Ok? Eu não poderia dizer agora quem foi lá fora os políticos que estavam em poder naquela época. Eu não vou nem procurar saber. Eu não vou dizer quem eram esses políticos. Mas eles ajudaram e muito a Coreia, o Japão, a China principalmente e o sudeste da Ásia. Principalmente a Singapura. E segundo, por que a Ásia hoje em dia está uma grande metrópolis, né? Vamos dizer assim, com exceção um pouco da Tailândia, Camboja,
Vietnã, Malásia, Indonésia, Filipinas, onde ainda tem muita pobreza, tem muita que ser feita ainda. Ok? Eu diria assim o Sudeste Asiático, né? Ainda tem pobrezas nesses lugares. Até no Japão também tem lugares pobres, ok? Se você procurar aí, você vai achar. Tem um que é chamado Osaka. Osaka, no Japão, que é um lugar bem simplesinho, humilde, né? Você pode encontrar até hotéis lá por 7 bucks, 7 pau. 7 pau. 5 pau, mas você dorme no chão, com o banheiro lá fora e tudo mais. Lugar ralé. Ok? E hoje em dia não, eles estão se desenvolvendo. Aí as pessoas dizem, a Etiópia também. A pessoa diz que é muito pobre, mas não é. Está se desenvolvendo. Sim, por causa dos chineses. Aí, o investimento chinês. Os Estados Unidos ajudou a China, ajudou o Japão, ajudou a Coreia. Alguns outros ajudaram os Ashkenazes e os portugueses do norte da África, ajudaram o sudeste da Ásia, Malásia, Singapura, trazendo coisas para cá, como corne, que é milho, né? Que é produtos, eu vou dizer tudo aqui, vou citar os produtos americanos, ok? Americano, que eu quero dizer, não é Norte América, é o continente americano, para ser mais exato e preciso. Então vamos citar os produtos americanos, né? Produtos, como se fala aquele negócio lá, é biológico, natural. Nós temos corne, que é o milho, macaxeira, a mandioca, que mais? Que eles trouxeram para cá, né? Maracujá, a borracha, o tomate, o mamão, o abacaxi, o abacate. Eles trouxeram não do Brasil especificamente. Eu estou falando das Américas inteiras. Não do Brasil, ok? Não do Brasil. O caju, apesar que o caju é nativo do Brasil. O tomate também. O abacaxi também. Ok? O resto são das Américas. Depois que eles espalharam, eles trouxeram mudas para outros países das Américas, aí se espalhou. O abacate é do México. É mexicano. A pinha também, a pinha chimoia, a pinha graviola, que é chamada de genipapo no Nordeste, é tudo produtos americanos que eles trouxeram para a Ásia, e em troca o que eles trariam da Ásia, precisamente da Índia para o Brasil, sugarcane, que é a cana-de-açúcar, que fez várias pessoas coronéis e ricos lá no Brasil, ok? Graças à Índia, e em troca eles levaram para a Índia jabuticaba, caju, que deu muito negócio para todo mundo, deu muito emprego na Índia para todo mundo, para várias pessoas. Macaxeira, aipim, levaram para a Índia. Pineapple, que é abacaxi, mamão e várias outras coisas do Brasil, ok? E da Índia eles levariam a manga. Ai, quase 3 horas da madrugada. Então eles levariam da Índia para o Brasil, como eu falei, a manga, a jaca,
a carambola, o jambu. Jambu é aquela frutinha vermelhinha. Jambu. Ah, também a goiaba que eles trouxeram das Américas para a Ásia, goiaba, que é uma fruta maravilhosa, nativa das Américas, ok? E em troca eles traziam da Ásia a melancia, que veio do Oriente Médio, melancia, citrus, o limão é da Índia, a laranja vem da China, entendeu? E a banana também vem do Pacífico, né? Do sul do Pacífico, a banana. O coco vem da Índia, ok? Então, foi esse tipo de troca, né? De troca, de comércio que eles fizeram com trocas, onde eles levavam daqui e traziam de lá. E ajudaram assim continentes e países, ok? Da Europa nós temos o que? O strawberry, que é o morango, e as mirtilho, né? Mirtilho sei lá o que? Aquele berries, que são os berries, são framboesa, morango, maçã, tudo da Europa, ok? Saiu da Europa para outros países, levaram da Europa para outros países. Mas em troca eles trouxeram mais ainda para o Ocidente, principalmente as Américas, porque o clima era favorável a esses produtos que eles traziam da Ásia. Da África não teve muita coisa, só o tamarindo. A África era pobre, não tinha quase nada. Pode plantar, pode até dar, mas eles não trouxeram muita coisa da Ásia e da África. Até os povos vieram também por livre e espontânea vontade, porque naquele tempo ela era globalização, uma coisa que não é uma coisa moderna de hoje em dia. Sempre teve, muito tempo atrás, há milênios atrás, as pessoas pegavam um barco e iam para outros lugares, ok? Então, eles não trouxeram nada da África, nadica. Talvez os europeus lucraram com alguns ouro que eles arrumavam lá. Talvez. Não é nem certo. Pode ter riqueza, mas ninguém sabe, né? Mas a África não ajudou nada ao Brasil e nem muito à Europa. Mas em torno as Américas ajudou muito a África em termos de produtos orgânicos, certo? Ajudou muito a alimentá-los em termos de frutas e verduras. Chuchu vem das Américas. Chuchu, maxixe, a batata doce, vem tudo das Américas que eles trouxeram, levaram para a Ásia e para a África. Senão todo mundo ia passar fome. Então, de graças a esse continente lindo, maravilhoso, chamado de Américas, que já foram povoados por outros povos e não eram pessoas como nós vemos hoje. O que aconteceu foi que os asiáticos antigamente era tão provincial, tão tribal, nem provincial eram tão tribais, que quando eles vieram de barco, e eles não tinham como atravessar nenhuma beringue, eles vieram de barco, de caravelas, como foi Columbus. Então eles foram para lá, pegaram o barco,
foram para lá e como eles eram provincial e tribal, eles ficaram sendo tribais até hoje. Ou seja, provinciais, certo? Mas eles não são nativos porcaria nenhuma das Américas, que já era ligado com a Europa há muito tempo, no tempo das Atlântidas, há milhões de anos atrás, nas 7 quedas das Atlântidas. Ok? Velho árabe. Velho falso. Ele junta-se com o europeu para falar mal dos imigrantes que vêm da África e do norte da África. Ok? Em vídeos europeus, ou mesmo norte-americano, que fala sobre essa imigração sem freio que está a destruir a Europa, com lixeira, com bagunça, com crimes, etc. E quando tem uma coisa aqui, ó, quando tem vídeos assim, o velho fica falando. O velho fica falando lorota. Ó. E influência ocidental. Ainda fariam cocô em potes de, como é que fala aquele negócio? De metal, não era bem metal, era alumínio, eu acho. Mas vamos dizer metal, porque ele enferrujava em potes de metais. Graças aos judeus americanos, né? Chico. Judeus americanos e os dracos que os favorecem. Que eles subiram na vida hoje em dia. Porque outrora eram um simplório. Viviam em guerra só para sobreviver. É verdade o que eu estou falando. Pode procurar em análises históricos ancientes mesmo, que não são divulgados aqui, para ver se eu estou ou não a falar a verdade. Isso aqui é o velho árabe, né? Falando bosta de brasileiro burro. Também que nada entende de nada, né? Bando de idiotas. A ideia de supermercado, a ideia de banco interligado, isso tudo requer uma civilização metropolitana que não existe na Europa, meu senhor. A Europa não pariu metrópole nenhuma relevante para o que estamos discutindo hoje. Metrópole é na Ásia, e Deus sabe como é que é. Na Ásia. Metrópole sobrevive na Ásia. Por que essas velhas falam assim? Nunca ninguém deu bola para lá, não sei porquê, porque são metrópoles, mas aí que quando ele... Na Ásia só existe supermercado. E olhe lá, por causa do Ocidente, se não existisse supermercados no Ocidente, não existiria na Europa ou na Ásia. E o supermercado aqui é de dar uma melancolia no coração, porque não tem quase nada comparada com as Américas, que é riquíssima. Norte América e Brasil são riquíssimos em produtos. Riquíssimo. Aqui não tem nada. É um lugar deplorável, sabe?
Você vai para o supermercado, tudo caro, mas no final nada, nada, nada. Eu mesmo, eu posso dizer que eu estava aqui. Estava, quer dizer, passa fome. Literalmente, não estou falando metaforicamente. Literalmente, porque não tem quase nada para comer. E fica uma bruxa véia aqui falando bosta com o velho árabe. Uma miséria dessa, não estão vivendo a realidade. Entenderam? Vocês não vivem a realidade que eu vivo. Então eu posso falar e vocês não. E eu estou aqui em 2026 agora. Não estamos lá atrás, nas décadas dos 80, nem 70, abaixo. Não mais. E até hoje, mesmo sendo o lugar que eles dizem que são desenvolvidos, em desenvolvimento, em processo de desenvolvimento, ainda tem pessoas que passam necessidade. Ora porque realmente não tem o que comer, ou ora porque os produtos são horríveis. Não quase nada mais. Graças, ainda tem ovos para comer. Ainda tem frutas, entendeu? Ainda tem frutas, eu encontro as frutas americanas aqui, como eu encontro ainda papaya, que é o mamão, eu encontro pineapple, que é o abacaxi, ok? Eu encontro pinha não tem, tem maçã, bastante, tem uvas, apesar de ser muito caras essas aí. Tem melancia muito barata, ok? A melancia é muito barata aqui. Tem bananas demais, porque aqui é a terra da banana. Quer dizer, aqui no Sudeste Asiático é terra da banana, né? Tem todos os tipos de banana, comprida, tem banana maçã, tem banana prata, tem banana comprida assim, média. Quer dizer, uma é banana. A média ali, aquela ali, que fica com as pintinhas pretinhas, aquela ali é banana. A comprida é plantain, é chamada de plantain. A maçã também é plantain, ok? Não é realmente banana. No inglês, eles dividem a banana do plantain. Então, eu posso dizer graças também ao universo, eu sou muito grata, porque eu tenho as frutas que eu adoro, eu amo. Quer dizer, não todas, eu não tenho muito abacate, eu não tenho a pinha, eu não tenho a jabuticaba, eu não tenho a goiaba, eu não tenho cajá, eu não tenho capuaçu, eu não tenho pitanga, eu não tenho as pimentas que eu adoro, as pimentas nordestinas, deliciosas, as pimentas americanas, quer dizer, americanas, né, que veio, sim, a pimenta não é um produto asiático, foram levados das Américas, do México e do Sul das Américas para a Ásia. Outro produto que eu havia esquecido. Então aqui não tem as pimentas que eu gosto. Eu compro assim um tubinho que nem hot é, porque eu gosto de muito forte. Eu gosto daquela pimenta braba mesmo. Se eu não chorar, se eu não ficar me hyperventilando, então quer dizer que não é forte, ok? Se eu não chorar e se eu não ficar hyperventilando, quer dizer que não é forte. Eu gosto de pimenta grade 10, bem forte mesmo. E um tubinho assim que eu compro é mais tabasco do que pimenta pura. Me custa $8. Um tubinho mais ou menos 50 ml. $8 por um flasquinho bem pequenininho. Amostra grátis. Ok? Muito, muito, muito caro. Então, eu não tenho pitanga, eu não tenho cajá, eu não tenho mangaba.
Eu não tenho as frutas que eu gostaria de ter, mas pelo menos eu ainda tenho mamão. Um mamão anã, aqueles mamão anã bem gostoso, que realmente tem um cheiro do mamão aqui, custa um pequenininho, custa $5, ok? E o Japão é até muito mais caro, aqui ainda é mais barato. Um abacaxi eu encontro até de $1, $2, bem baratinho aqui. Eu encontro banana, que eu também gosto, adoro bananas, também baratinhas aqui, bem baratinha. Eu estou até salivando porque eu quero comer banana e faz tempo que eu comprei banana. Eu adoro banana, plantain, adoro. Então as bananas aqui são 3, um cacho, tem $4. Não é muito caro, não é baratinho, ok? A melancia eu compro assim um halve, assim, mais ou menos 2 quilos. 2 quilos, é 1,5 kg por $2. Bem baratinha. E eu adoro a melancia. Tem lychee, às vezes, que é fruta de época, né? Está vindo agora a fruta, o season, que é a temporada do lychee, tá vindo, do longan, que eu adoro. As mangas também tá vindo a temporada agora. Vai vir em março e vai embora em junho. E eu adoro, as mangas aqui também são caras, muito caras. 3 por $10, vem mais da Índia. Okay? Porque a Índia é a terra da manga, é a terra da manga, da cana-de-açúcar e da jaca. Mas não tem tantas frutas como nas Américas. Então eu ainda sinto falta das Américas muito, muito. As frutas lá que não tem aqui, eu sinto muito, mas ao mesmo tempo eu sou muito grata pelas frutas que eu ainda posso achar aqui, são baratinhas. E eu adoro fruta, eu não posso viver sem fruta. Eu adoro. Frutas é o meu staple food. Staple food quer dizer, a comida principal minha é fruta. Se não tiver fruta, eu passo mal. Então, é isso, né? Esses povos falam besteira, falam... Eles entrarem pra valer. Olha o alarme, o velho deixou algo ali aberto. O fogo aberto, esse nojento. E outra pra fazer esquentar uma água pra fazer o chá dele. Que eu não faço, ele faz. Ele vai fazer o seu próprio chazinho. Que o miserável não cozinha, não faz nada. Não frita um ovo. De preguiçoso que essa miséria é. 3 horas da madrugada quer fazer chai, né? Deixa a água ferver até secar e queimar as coisas lá dentro. Aí o alarme toca, tem alarme aqui. Se tiver um incêndio, porque essa área aqui é a área mais de idosos. Então o governo fica preocupado e coloca um alarme no teto, né? E quando tem fumaça, ele apita. Velho idiota. 3 horas da madrugada, o velho fazendo artes lá. Eu já não compro gás. Por que eu não compro gás? Porque ele deixa aberto. Já peguei várias vezes o gás aberto. Então eu apenas uso um tipo de fogão que é automático, que pode desligar por si mesmo, mas não antes de explodir um caneco ou alguma coisa. Por isso que tem velho em casa, tem que tomar cuidado com velho. Velho sempre faz arte. Eu sou uma cuidadora de idoso. Idiota. Para outra coisa, ele é muito esperto, ele é muito vigoroso, sabe? Para sair, viajar, sair para jantar junto com a família inteira, sair viajar. Ele é ótimo.
Ele é como um menino de 18, 15 anos. Mas para trabalhar, essa miséria é preguiçosa. Ele é um velho de 90 anos. Porque ele é muito arteiro, isso que ele é. E, como se fala, ele é muito explorador, ele gosta de explorar as pessoas, e esperar por mim e o filho. O filho, ele espera que pague o carro dele, pague a gasolina, pague o road tax, que é a taxa de imposto de carro. Eu não uso o carro desse miserável para nada. Nada, nada, nada. São os filhos queridos que pagam. E ele espera eu que faça tudo para ele, que cozinhe, que limpe. Isso é um nojento, explorador e carrasco. Esse mundo velho. Então, é isso, né? Tudo que esses idiotas aí do Brasil falam e o velho árabe fala sobre a Ásia, nem tudo é verdade. E eu venho aqui para debuncar e para desmistificar esse mito que eles têm para com a Ásia. Porque sem as Américas e sem a ajuda europeia, eles não seriam nada. Que até os prédios aqui foram designados, foram feitos pelos arquitetos holandeses. Até a arquitetura aqui ou é britânica ou é de arquitetura holandesa, que vem para aqui precisamente, especificamente para construir, e também vão para Dubai. Ok? Eles vão para Dubai também construir. Os ingleses também são bons arquitetos. Então não vem falar bosta aqui que blá, 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 blá. O que vocês sentem pela Europa é tudo discriminação, preconceito e racismo apenas. Essa véia judia. Eu posso ver que essa véia judia é véia feia, caquética. Ok, velho árabe? Então, escute isso que eu tenho a falar aqui, viu? Que eu não suporto. Eu não suporto a burrice, a misconcepção, a mal informação também, eu detesto.